duas escolhas na vida: viver conforme a nossa vontade e viver conforme a vontade de Deus. Ou a gente vive uma ou vive a outra. Não tem como ficar no meio termo. Acontece que Deus, Ele nos fez para vivermos a vontade dEle, e é a melhor. Diz lá em Romanos 12:2, né? Nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você acha que você nasceu à toa? Nada. Deus trouxe você ao mundo naquele dia, naquele horário, para que você viva o melhor que Ele tem reservado para você. Agora, nós caminhamos aqui, distantes de Deus, por conta do pecado que habita em nós, mas temos a oportunidade de sermos religados a essa vontade de Deus e através de Jesus. Quando nós tomamos essa decisão de viver com Jesus, nós então vamos descobrindo essa vontade dele para cada momento, cada etapa da nossa vida. Nós temos essa oportunidade de compreender essa vontade que já falamos muitas vezes para o próprio Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que a gente esquece disso. Na verdade, nós vivemos assim: Senhor, seja feita a minha vontade aí no céu e aqui na terra. É ou não é, gente? Nós apresentamos a Deus as nossas vontades. Porém, existe uma oportunidade de nós vivermos o melhor que Deus já sabe, já tem. Você sabia que até o final da sua vida, Deus já tem reservado o melhor para você viver? E nós vamos, por acaso, ficar na ingenuidade ou na ignorância de vivermos aqui nessa terra, tentando, acertando, errando, sem compreender a vontade de Deus? Creio que se nós temos a oportunidade de irmos conhecendo a vontade de Deus, por ela nós vamos viver. Temos que aprender a compreendê-la, para então vivê-la. Alguém aqui já fez um bolo? Ou já teve um projeto, um plano? Já construiu? Eu gosto de dar esse exemplo, né? Primeira coisa que acontece na nossa mente quando a gente pretende fazer alguma coisa. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você costura? Já planejou fazer alguma coisa? Um projeto, um plano? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vai lá, responde aí para mim. Vamos lá? Hã? Vai ficar perfeito. O que vai ficar perfeito? O projeto, o bolo, o resultado final. Você visualiza primeiramente o resultado final. Sim ou não? Beleza? Aí você tem aquele objetivo onde você quer chegar. Você tem uma vontade a ser realizada. Ok? Qual é o próximo passo? Você tem algo que você quer fazer. Qual é o próximo passo agora? O que você pensa? Para fazer o bolo. Eu quero aquele bolo maravilhoso. Você vai pensar nos ingredientes para fazer o bolo. Depois que você já conhece os ingredientes, qual é o próximo passo? A sequência de quê? O que fazer com esses ingredientes? A medida de cada um. Porque não adianta você também saber os ingredientes e sair colocando de qualquer jeito. Você saber que passo que você precisa dar para alcançar o projeto e fazer em qualquer momento. Tem um passo a passo, tem um processo. Da mesma forma, nós devemos aprender pelas Escrituras, que é a receita do bolo. Hoje é o culto do bolo. Falar nisso, a cantina está aberta aí depois. Então, só não tem bolo, né? Tem pastel, tem bananinha. Merchandising da cantina. Lembrando que a cantina você compra lá, você está contribuindo para o projeto sede. Tá? Então, nós temos os ingredientes e vamos aprender a aplicá-lo, a utilizá-los para chegar no objetivo final. Nessa noite,
nós vamos falar sobre os ingredientes para conhecermos a vontade de Deus. Domingo que vem, nós vamos colocar tudo no liquidificador e vamos aprender a fazer esse bolo lindo com aquela cerejinha no final. Não é? Tá bom? Porque não dá para falar sobre tudo num domingo só. Então vamos aos ingredientes para conhecermos a vontade de Deus. Quero te convidar a abrir em Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Diga fé. Grava aí. E do amor que tem por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, as boas novas, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça. Graça de Deus. Em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, um bom nome para você colocar no seu filho. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Agora, versículo 9. Por essa razão, preste atenção que Paulo começou o assunto, nós pensamos aqui algumas palavras, que nós vamos trabalhar com elas, porque elas são parte do ingrediente. E então ele vai assim, depois disso tudo, dessa introdução, ele fala, por esta razão. Lembra disso, que isso é importante. Por conta disso, por causa dessas coisas que eu acabei de falar, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, tudo isso que foi falado antes, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui nós vamos pensar 4 ingredientes que Paulo fala sobre a igreja de Colosso. Porque esses 4 aspectos, se estiverem vivos em nós, nos abre a oportunidade, a possibilidade de vivermos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Assim nós vamos conhecer a vontade de Deus. Você vê que Paulo, o apóstolo, ele coloca essas qualidades, coloca esses ingredientes como necessários para que a igreja venha conhecer plenamente a vontade de Deus com sabedoria, que é revelação, que não é só apenas conhecer. Você precisa agora conhecer e saber como utilizar. Entendimento. Como praticar, como mexer com isso para que dê o resultado final. A vontade de Deus. Então, como eu falei antes, nós temos a possibilidade de vivermos aqui nessa terra conhecendo a vontade de Deus ou fazendo a nossa vontade. São essas 2 escolhas que a gente faz todo dia, várias vezes. Nós tomamos centenas de decisões durante um dia. Muitas delas são relacionadas ao que escolhemos pensar em relação às pessoas, em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no mundo ou nos ambientes que estamos. Nós vamos fazendo escolhas sobre as
atitudes, sobre a forma pela qual nós vamos julgar, decidir as situações, o que nós vamos fazer, da forma como a gente pensa sobre as pessoas, da forma como nós vamos enxergar as pessoas, de que forma vamos reagir aos diversos momentos do dia. Então, são decisões em cima de decisões. E essas decisões transitam entre a vontade de Deus ou a nossa. É aquela guerra entre espírito e carne, mentalidade do espírito e mentalidade da carne que falamos nos últimos domingos. Decisões que temos de viver nos desapegando das coisas desse mundo e nos apegando às coisas do céu, ou o contrário. Decisões que temos em viver mais para Deus ou menos para Deus. Decisões de nos entregarmos às coisas que são prazerosas desse mundo e são passageiras, transitórias, ou vivermos eternamente. Decisões que vão ter frutos para toda a eternidade, consistentes, de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos entender aqui o seguinte. Primeiro aspecto que Paulo fala sobre os colossenses. Temos ouvido falar da fé que vocês têm. A fé é o primeiro ingrediente. A fé que vocês têm em Cristo Jesus, versículo 4. A fé em Cristo Jesus. Essa fé em Cristo Jesus, ela é algo que devemos crescer todos os dias. Como é que está a sua fé em Jesus? Eu não estou falando aqui, não estou perguntando se você crê em Jesus. Vamos lá. Quem conhece o Neymar, levanta a mão. Está entendendo agora? Você conhece o Neymar? Você já foi na casa dele? Já jogou junto com o Neymar? Com o Ronaldo Fenômeno eu já joguei contra. Mas se eu for falar com ele, não me conhece. Eu conheço ele, mas ele não me conhece. Está entendendo? Uma coisa é você, o Neymar, eu sigo ele, aí você está lá, seguindo nas redes sociais, e você acha que você faz parte da vida daquela pessoa. Só que a pessoa não te conhece. Você, eu conheço, o Neymar está assim, está namorando com fulano, aí vai dando aquele histórico, você sabe sobre a pessoa, mas você não conhece a pessoa, você não tem intimidade com ela. Então a pergunta agora sobre a fé em Jesus, ela vai nessa ideia. Você conhece sobre Jesus ou você conhece Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Você confia nele, porque fé é confiança. Confiança total, plena. Confiança daquele tipo que Jesus fala assim, vem e me segue, e você abandonar tudo. Porque sabe que ele é todo poderoso. Você sabe que ele supre todas as necessidades. Você sabe que ele é o maior amor do mundo, que ele se entregou por amor a você, te ama de uma maneira inimaginável, que ele é filho de Deus, que ele se entregou no seu lugar para levar toda a dívida, toda a culpa, todo medo, que ele te liga ao Pai Celestial, à vontade de Deus, que ele te reconcilia novamente com o Criador, que ele te tira da condição de apenas criatura de Deus e te leva à condição de filho e filha. Esse Jesus que vamos aprendendo a conhecer e confiar. E essa fé ela é testada todos os dias. Essa fé ela vai sendo provada nos momentos em que ou confiamos na palavra de Deus, confiamos em Jesus, confiamos no poder que ele tem de mover céus e terra, ou cedemos à nossa vontade. E você vai sendo testado
E posso dizer que é praticamente todos os dias. Porque os teus pensamentos, mesmo que ninguém ouça, as tuas reações, elas vão mostrando essas coisas. Elas vão trazendo à superfície qual é realmente a tua confiança no poder de Jesus. Porém, a gente segura muita coisa. A gente tem medo em muitas vezes. Nós queremos fazer na força do nosso braço. E por não confiarmos completamente em Jesus, mesmo sabendo que Ele tem todo o poder, nós não experimentamos a sua vontade. Às vezes é um passinho a mais que está faltando para que a vontade dele venha. E a gente perde porque não confia totalmente. Precisamos confiar totalmente em Jesus, que é o autor da vida, e nos lançar completamente para Ele. Então a primeira pergunta aqui, a primeira reflexão é essa. Quando a situação fica apertada, seja financeiramente, seja emocionalmente, nas relações que você tem, de amizade, afetivas, amorosas, profissionais, financeiras, você confia totalmente em Jesus? Você tem, com a sua própria vida, respondido através dessa confiança, ou em alguma área você não tem confiado plenamente e por conta disso não tem experimentado a vontade de Deus? É a primeira coisa. Então, se você por algum motivo não tem confiado totalmente em Jesus, você sabia que Ele te ama assim mesmo? E a gente pode recomeçar. Mas é importante a gente entender e ser bem sincero com Ele. Se a gente tem confiado plenamente nele ou nós temos vivido de uma forma que é a nossa vontade. E nem pergunta para Ele que é a vontade dele. Porque, na verdade, muitas vezes nem interessa saber. Essa é a realidade. Porque nós somos tão escravizados por algumas coisas, por algumas vontades, alguns pensamentos, que a gente nem lembra de Jesus. Às vezes em pequenos detalhes. A tua vida é feita de pequenas e grandes decisões. E muitas vezes as grandes decisões vêm de forma errada, porque as pequenas já foram erradas. Segundo aspecto aqui que a gente vê de Paulo, porque no versículo 4 ele fala que temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Diga, amor. Então, o primeiro aspecto qual é? Qual é o primeiro ingrediente? Fé em quem? Em Jesus. Você pode ter fé em um monte de coisa. É fé em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o segundo aspecto, o segundo ingrediente, é o amor. E aqui, para quem não sabe, quando Paulo fala sobre os santos, não é aquelas coisas que a gente tem nas religiões, não. Santos são as pessoas que são separadas para Deus. Santos separados, consagrados. Pessoas que buscam a Deus. Quantos santos tem aqui? Tem só aqui na frente? Meia dúzia? Quantos santos tem aqui, gente? Ah, eu estava assustado, estava apavorado aqui já. E santos são pessoas que não são assim, ó, só para te quebrar alguns paradigmas. Ah, não sou perfeito. Ninguém falou de ser perfeito. Quantos pecadores tem aqui? Tem mais pecador que santo. Nós somos todos pecadores, mas todos podemos ser santos. Todos podemos ser separados para Deus. Viver uma vida recebendo a santificação, a justificação de Jesus e vivermos uma vida focados no Senhor, sendo transformados por Ele, tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador e sendo transformados de glória em glória, sendo aperfeiçoados à sua imagem e semelhança. Ok? Então,
O amor fala de relacionamentos. E aqui especificamente, Paulo fala sobre o amor nos relacionamentos das pessoas que são separadas para Deus. Esse amor nos relacionamentos, o coração de Jesus aplicado aos relacionamentos, porque amor é relacionamento. Não existe amor sem relacionamento. E o amor, sendo ele eros ou amor ágape, ele é aplicado lá nos relacionamentos afetivos, nas amizades, com os colegas, dimensões diferentes de amor, que fala de nós sermos bondosos, termos compaixão, sermos delicados, não deixar a raiva, a ira tomar conta, vivemos no fruto do Espírito, com paciência, mansidão, domínio próprio, aplicando isso nesses relacionamentos e no meio de pessoas que buscam a Deus. Eu creio que é um dos maiores testes. Tem duas áreas de muito teste. Primeiro é dentro de casa. Segundo é na igreja. No trabalho nem tanto, porque no trabalho cada um está lá meio que por si para o objetivo final de ganhar um dinheiro. Certo? E aí você pode ter qualquer forma de relacionamento. Ser chegado à pessoa ou não, você vai estar fazendo o teu papel. Mas dentro de casa, tem não. Dentro de casa, se você deixar a carne falar, como é que vai ser lá na sua casa? Se você deixar o teu instinto tomar conta, o que vai dar na sua casa? Aí eu falo para minha esposa, meu Deus do céu, ainda bem que a gente tem Jesus, porque senão ela não ia me aguentar. E na igreja? Você sabia que o maior motivo pelo qual as pessoas não andam com Jesus é porque tem problemas de relacionamento? Porque tem maus exemplos na vida das pessoas que se dizem cristãs? Tem mau testemunho na vida da vida daqueles que se dizem crentes? As pessoas estão no meio das pessoas que buscam a Deus e quando acontecem os erros, aquela mesma paciência que ela deseja para com a sua vida, ela não tem para com as outras. A mesma compaixão que anseia receber, o mesmo cuidado, ela não tem com as outras. O mesmo trato, bom trato que ela deseja receber, ela não tem com as outras pessoas. E isso não é percebido, porque há uma falta de maturidade. Por isso que é importante nós crescermos como discípulos, porque quem vive assim é multidão. E a igreja de Jesus, chamada Igreja de Jesus no planeta, está cheia de multidão. Pessoas que estão vinculadas a uma instituição, mas não vivem como discípulos. É bem diferente. Por isso que a gente fez o discípulo do discípulo agora à tarde. Por isso que a gente caminha nos relacionamentos, nos grupos de crescimento. Por quê? Porque é nessa plataforma de relacionamento que a gente cresce. É desse jeito, porque isso é ser igreja. Você estar frequentando um culto é muito pouco em relação ao que a palavra de Deus nos diz com relação a sermos discípulos de Jesus. Nós vivemos isso aqui, porque você vê que essa carta aqui é para a igreja de Colosso. E se você vê como é que eles viviam em igreja, não era como a gente vive hoje. É de casa em casa. Se fosse comparar com o que a gente vive hoje, não tinha nem essa reunião assim não, de culto não. Era reuniões nas casas, seriam os grupos de crescimento que a gente tem. E a reunião de crescimento toda quarta-feira às 7h30. Isso é ser igreja. Aí domingo todo mundo se reúne, na nossa cultura contemporânea, para adorarmos ao Senhor juntos. Isso faz parte de ser igreja e é fundamental, porque estamos compartilhando a palavra. Porém, a transformação em Jesus e crescer nesse amor aqui é vivendo uns aos outros, vida na vida. Você conhecendo as pessoas e se fazendo conhecer. Você sendo tratado de duas formas, tendo um coração mais humilde para aprender com as outras pessoas e também praticar um amor para com as outras pessoas.
considerando suas falhas, seus erros, como você também tem. Só que na hora que aperta ali o calo, aí a gente vê quem é quem, vê a espiritualidade das pessoas. É aí que temos a oportunidade de sermos espirituais na nossa prática. Então, este amor de Jesus que aplicamos nos relacionamentos, ele só é possível crescer em nós se nós estivermos conhecendo esse amor de Jesus. Eu só estou casado hoje com a minha esposa porque nós temos esse amor de Jesus, porque senão ela já não tinha me aguentado. E eu também não ia ter aguentado ela, não. Ela disse, olha assim, ela é querida demais, mas ela tem o defeito dela mesmo. Sério, meu amor. É para todo mundo isso, é ou não é? Dentro da nossa casa, a gente passar por algumas coisas, na família. Meu Deus, pensa na época de eleição, só Jesus para dar vitória. Grupo de família. Ah, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos no grupo da família. Aleluia. E aqueles que entenderam, digam amém. Lá no trabalho, gente. Lá no trabalho. Ai, Cristo. Ajuda, Senhor, amado. Que eu seja cheio do teu amor, Senhor, e olhe para as pessoas da forma como o Senhor me olha, porque eu sou pecador e o Senhor me ama desse jeito, assim mesmo. Eita, nós. Tem que amar os flamenguistas, Senhor. E aí o Senhor me coloca um monte de flamenguista no meu redor. E de quebra alguns corintianos. É muita prova. Terceiro aspecto. Versículo 5. Por causa preste atenção, da esperança que está reservada a vocês nos céus. Isso muda toda a tua trajetória de vida. Você vive por aquilo que você espera. Preste atenção. Primeiro ingrediente, fé. Segundo ingrediente, amor. Primeiro ingrediente, fé em Jesus. Segundo ingrediente, amor nos relacionamentos. Terceiro, esperança que está reservada nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que vivem aqui dominadas pela forma desse mundo e aquelas que vivem já para toda a eternidade. Você faz parte de qual grupo? Você é a pessoa que vive já para a eternidade ou você está aqui apenas visualizando as coisas dessa terra? Você vive por aquilo que você espera. Você vive por conta das expectativas que você tem nas áreas da sua vida. E eu pergunto para você, essas expectativas, elas estão fixadas, enraizadas nas coisas desse mundo aqui e vão acabar num tempo? Ou elas têm a ver com um projeto macro, porque você entende que você é uma pessoa salva por Jesus e você está aqui nessa terra por uma missão? E tudo que Deus coloca nas suas mãos, na sua vida, de tempo em tempo, tem a ver com essa missão eterna. Quero te convidar a virar uma chave nessa noite. É isso que Deus quer. Porque quando a gente faz isso, toda a nossa vida muda. A gente vive aqui no mundo, mas tem uma matrix, que é o mundo espiritual, que na verdade governa esse mundo aqui. E a gente tem a oportunidade de viver ou dominado aqui, com o pensamento desse mundo, ou compreender o mundo espiritual. E olha que não precisa nem tomar pílula azul nem vermelha. É só aceitar Jesus, querer crescer no amor dele, conhecer esse amor e começar a entender que a tua vida, ela é muito mais do que essa terra aqui. Tem toda uma eternidade para viver. Eu tô louquinho para chegar lá. Aí tem aquela música, né? Maranata. Maranata significa
Vem, Senhor Jesus. Maranata. Ai, não vejo a hora de ir para casa. Porque a minha casa não está aqui, está lá no céu. Uma morada perfeita preparada por Jesus. Jesus foi que falou. E eu confio na palavra dele. Eu sei que eu vou ficar um bom tempinho aqui nessa terra, porque já me falou também. Eu vou lá, vamos lá. Mas que eu queria ir, eu queria. Sabe? E vai ser no tempo de Deus. Enquanto isso, a gente vai na missão aqui na terra. Então, quando a gente entende isso e vive por essa esperança, quando a gente deseja crescer espiritualmente, viver como um ser espiritual aqui, todas as outras coisas aqui nessa terra vão encontrando o seu encaixe. O problema é que a gente vive aqui com as esperanças dessas coisas que estão aqui nesse mundo. E veja bem que eu não estou falando que a gente não tem que ter projetos, planos, sonhos, sim. Eu estou falando aqui de foco. Foco. Quem você é, como que você enxerga a administração, a gestão da tua vida. Você está aqui administrando apenas para viver uma etapa, ou conseguir uma conquista, ou tudo que você vai gerenciando aqui nessa terra, seu tempo, seu dinheiro, sua energia, seus planos, projetos, eles estão ligados com a vontade de Deus que está no céu, ou a tua vontade está limitada aqui nessa terra? Eu tenho certeza que se você coloca esse outro ingrediente de viver nessa esperança e desejar crescer nela, você vai conhecendo cada dia mais a vontade de Deus. E aí, em cada decisão que você tenha a tomar, você vai tomando na direção que o Senhor, Pai Nosso, que está nos céus, tem reservado no céu, e você vai aprendendo a aplicar aqui na terra. Decisão em decisão. Área em área. Etapa em etapa. Essa é a vontade de Deus para você. Você quer viver isso? Então, virar essa chave. Porque se você viver como uma pessoa que às vezes inconscientemente vive como se esse mundo aqui não fosse acabar, você está errando o alvo. E eu tenho duas notícias para dar para você. Você quer a boa ou a ruim primeiro? Qual que você quer? Normalmente as pessoas falam a ruim primeiro. E eu já ouvi alguns ruins aí agora. Então é o seguinte, a notícia ruim é que o mundo vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez mais feio o negócio. Já está ficando feio. Não dá para entender mais a humanidade. Está todo mundo falando isso. Já percebeu? Não dá para entender mais as reações das pessoas. O amor realmente está se esfriando. As profecias estão se cumprindo. E vão se cumprir. As pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Quer ver uma coisa? Quer ver como é que a palavra está se cumprindo? Quem é que tem algum dinheirinho no banco? Diga eu. Pô, tem gente que não tem nenhum dinheirinho no banco. Orar para o Senhor, vem com a tua presença, trazendo prosperidade, aleluia. Multiplicando em nome de Jesus. Vai ter. Vou falar de novo? O que? A profecia? Agora só para o final. Agora. Irmãos, pode sumir, ó. Tá tudo online. Ai, meu Deus! Tá tudo online. Aí tem aqueles que ainda escondem lá no colchão. E Deus falou para ele, Senhor. Tem gente que esconde no chão da casa. Ih, revelativa celestiana. Se tem gente que se tem gente que esconde dinheiro. Ó, tá vendo? Deus vê, escolhe tudo. De manhã eu não falei isso aqui, não. Será que eu posso perguntar quem é que esconde dinheiro? Não, não tô falando. Eu sei que tem. E eu acho que é do lado de cá. Só que é o seguinte, a palavra de Deus diz que vai chegar um tempo que ninguém vai poder comprar e vender sem ter a marca da besta.
Está todo mundo controlado já, querido. Está todo mundo online. Cai sistema, já era. Vocês não acham que a internet é de ninguém? Vamos ser ingênuos. Vocês não acham que... Gente, vou falar que está filmando. Vai dar, em algum momento, não sei quando, pode demorar anos, vai dar uma treta em algum momento. Vai dar, gente. Seu dinheiro pode sumir tudo, de repente. Você não vai ter para onde correr. Ai, meu Deus, a reservinha que eu ralo com tanto suor. Minha aposentadoria. Você sabia que pode sumir nos sistemas lá, que a tua propriedade é tua, e passar a ser de outra pessoa, ser do Estado? Em vários países já aconteceu isso, de as propriedades passarem a ser do Estado, o Estado monopoliza, domina e distribui. Estados que entram no regime comunista, totalitarista. Acontece isso. Ou mantém a propriedade e as empresas e os bens nas mãos das pessoas e escravizam de outra forma. As pessoas ficam escravas através de impostos, de fornecimento dos serviços ou dos produtos. Tem várias formas. Então eu quero dizer para você que a palavra de Deus vai se cumprir, já está falado. Só não sabemos quando é que vai acontecer. Tem aqueles que... Gente, tribulação, ninguém sabe quando é que vai acontecer a tribulação. Meu Deus, pastor, fala uma palavra de vida aí. A gente não sabe, alguns acreditam que vai ser antes, vai ser depois, a igreja vai passar por tribulação. Ou não. Uns falam uma coisa, outro tem 4 teorias. E uns defendem de um jeito, defendem outra. Sabe qual é a verdade? A verdade é que ninguém sabe. E todas as teorias estão bem fundamentadas na palavra. Então, sabe o que a gente precisa fazer? Está vivendo conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? Agora vem a notícia boa. Diga amém. Amém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vivendo a vontade de Deus, vivendo com o Senhor, não precisamos temer nada. Estou nem aí. Sérgio, a tribulação, será que ele vai passar? Estou nem aí, cara. Eu sei que com Deus eu estou bem, estou vivendo a vontade de Deus. E eu sei que com Ele eu estou bem. O resultado, já sei qual vai ser o bolo no final, com cerejinha e tudo. Vai ser bom demais. E outra coisa, eu não estou vindo aqui para essa terra. Se Deus quiser me levar, não quiser me levar, quiser passar, aí está tudo certo. Eu vou para a glória, eu sei para onde eu vou. Eu sei qual vai ser o resultado final. Se a gente já sabe qual é o resultado final, vamos temer o quê? Só vamos manter a nossa vida aqui com o Senhor. Fé em Cristo Jesus. Praticando o amor. Crescendo nessa visão de vida, né? Vivendo por essa esperança, vivendo de forma espiritual. Não sendo dominados pela forma carnal de ser, humana de ser. Mas desejando viver como filho e filhas de Deus, filhos e filhas de Deus aqui nessa terra, vivendo a missão que Deus tem para cada um, conhecendo a vontade de cada etapa. E para isso a gente precisa do último ingrediente, que está aqui no versículo 6 em diante. Palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. O evangelho pode tentar, as pessoas podem tentar travar, matar, fazer o que quiser, mas o evangelho continua crescendo e frutificando. E tem sido assim durante todas as eras, e vai ser assim até o final. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Preste atenção. Primeiro ingrediente, fé em Jesus. Segundo, amor nos relacionamentos. Terceiro, esperança em quê? Esperança que está reservada nos céus. Mentalidade celestial.
viver como pessoas do céu aqui na terra, crescer nisso. E o quartel-general, o centro de treinamento espiritual é aqui na igreja. Não tem outro lugar. Acho que você vai viver de YouTube? Não vai, filho. É na prática. É vida na vida. É as pessoas te conhecendo e você sendo lapidado e corrigido ali dia a dia. É assim. Mas a graça de Deus precisa ser entendida. A graça de Deus precisa ser ouvida, entendida e vivida. Graça é favor, graça é presente que a gente não merece. Você sabe que Jesus, ele morreu na cruz por você e esse ato abriu os céus, fez a ponte de ligação, mão dupla entre você e o Pai Celestial, reconciliando você com Deus. E manter essa via aberta é papel nosso, não é de Deus. Porque ele já fez a parte dele. Jesus já fez, e ele te ama, você fazendo certo, você fazendo errado. Quem aqui já errou, diga eu. Obrigado, eu também. Nós erramos dessa. E Jesus nos ama assim, desse jeito. Aí tem aquelas pessoas que não entendem ainda a graça de Deus e vão entender agora. Porque quando erram, ficam carregando uma culpa nas costas. Porque erraram e têm dificuldade de ir diante de Deus. Porque a visão, talvez, que tenha, seja a mesma, talvez, que você tem. De quê? Não, erra toda hora, dá um tempinho aí. Não, Deus não faz isso não. Você está arrependido dos teus pecados? Você quer recomeçar? Deus vê lá o teu coração. Existe realmente um coração decidido em se entregar. Sabe o que acontece na hora? Ele zera todos os pecados. Sabe por quê? Porque Jesus já levou na cruz todas as dívidas. O diabo não pode mais te acusar. Tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo sob uma acusação do inferno. E está quebrado agora em nome de Jesus. Você está arrependido? Apresenta diante de Deus, Jesus reinando no seu coração. E receba a liberdade, vai ser livre, vai viver bem, vai ser feliz. Em nome de Jesus. Graça não está relacionada àquilo que a gente pode produzir para Deus, não. Você pode fazer muita coisa para Deus, pode ser fiel no dízimo, pode ser fiel na presença, nos cultos, no grupo de crescimento e ainda está vivendo fora da vontade de Deus. Porque não está relacionado ao que você faz para Ele. Mas quando você está livre, você entende a graça de Deus, aí você faz isso tudo, mas com outro coração. Porque a gente precisa entender a graça. Nós, diga assim, eu vou pedir para você fazer aquilo que você ama fazer, tá bom? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você não é definido pelos teus erros. Os casais agora tá uma beleza, né? Aí, só os casais agora, quem está em casal, fala assim, eu vou lembrar disso lá em casa. Meu Deus, fala Deus! Porque a gente só aponta o erro do outro, né? Parênteses conjugal, né? A gente aponta o erro dos outros. Aí você vai lembrar, não sou definido pelos meus erros, viu? O pastor falou lá. É pra gente lembrar das coisas boas do casamento. Certo? Você não é definido pelos teus erros. Você não é o que o mundo diz que você é. Mas você pode ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Se você quiser. Se você entender a graça de Deus, ou nessa noite você decidir, eu me entrego. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa misericórdia, essa graça que constrange meu coração. Esse presente, esse favor. E aí a porteira se abre, e aí você começa a experimentar desse favor. Porque Deus é um Pai maravilhoso, amoroso, Ele nos ama de uma forma muito especial, que a gente não consegue compreender. Mas, a gente compreendendo ou não, Ele continua amando do mesmo jeito. E essa graça Ele quer que a gente experimente.
Que nós possamos experimentar esse favor. Entender, então, o povo aqui de Colossos entendeu essa graça, entendeu esse presente, porque com a fé no Senhor Jesus, vivendo isso nas suas decisões e crendo na sua palavra de verdade, que ela é verdadeira, ela é real, procurando conhecer esse amor maravilhoso e praticando isso no seu dia a dia, a partir dos relacionamentos mais íntimos. E aí, então, vivendo com esse foco na esperança celestial, vivendo como pessoas do céu aqui na terra, como portais do céu aqui na terra, experimentando cada dia mais esse favor de Deus e nos altos e baixos da vida, compreendendo isso e ajustando cada grau da sua rota, mas como também vivendo essa graça e essa compaixão experimentada, aplicando na vida das outras pessoas, principalmente quando elas erram com você, porque você vai lembrar assim, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. E ele falou lá na oração do Pai Nosso, me perdoa como eu perdoo. Então eu perdoo, porque eu também quero ser perdoado. É dessa forma que a gente vai conhecendo a vontade de Deus, vai tomando as decisões certas e vai pegando esses ingredientes e vai ajustando a utilização deles e vai caminhando passo a passo, conhecendo a vontade de Deus. E eu quero aqui fazer uma pergunta. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então você precisa, primeiro, crescer em fé em Jesus. Você conhece Jesus? Você confia de verdade nele? Você precisa pegar o ingrediente. Segundo, aí quando aperta o teu carro, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ter domínio próprio, mansidão. Começar lá em casa, quando eu boto as coisas no lugar e eles tiram tudo. Quando a pessoinha faz aquela brincadeira, quando meu time perde e manda um monte de mensagem. Eu vou brincando aqui para dar uma aliviada, né? Mas tem aqui situações piores, né? Quando a gente se sente humilhado, alguém faz a brincadeira que a gente não gosta. Quando a gente é prejudicado. Nessas horas o amor, ele precisa ser colocado em prática. Senhor, nós queremos crescer nesse amor. Nós queremos ser teus discípulos. Viver nessa esperança celestial que... Sabe que essa é uma das coisas que eu mais persigo na jornada como pastor? É que as pessoas busquem viver com a esperança da eternidade. É algo que vem do Espírito, você aprender a ir se desligando dessa terra e, ao mesmo tempo, tendo tudo isso aqui dessa terra como ferramenta e recurso para você viver agora um projeto para a eternidade. É uma linha muito fina. Se desligar estando ligado. É algo que só o Espírito Santo pode fazer. Mas vou dizer uma coisa para você, quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E você se sente bem, fica feliz, sabe que está indo na rota certa, e as coisas vão dando resultado. E você vai vendo cada vez mais bolos lindos sendo feitos. Bolos. Bolo. Cereja. Qual é o bolo que você mais gosta? Eu amo bolo de chocolate com morango. Se botar um leitezinho condensado, então... pensa. Meus olhinhos brilham. Não vem com bolo de coco, não, tá? Não gosto de coco. De milho? Tudo bem. Só que o bolo que Deus tem para nós é muito mais gostoso que isso tudo que a gente está falando. Na nossa vida, em cada uma das áreas da sua vida,
lembra de uma coisa. Deus quer te ensinar a pensar com a mentalidade do céu. A gente não sabe como fazer, a gente precisa se entregar. Mais profundo, mais intenso, mais forte. É uma decisão que cada um de nós pode tomar, uma decisão certa. Juntando esses ingredientes, esses 4 ingredientes, para que possamos ir conhecendo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou pedir para a gente orar agora. Se você ficar de pé, eu quero orar com você.